Olá, muito bom dia, que a paz de Deus seja abundante no seu coração. Aqui é o evangelista André Marques e nós estaremos fazendo uma reflexão amanhã, mas antes de mais nada, gostaria de fazer uma oração com todos vocês. Feche os olhos, curve a vossa cabeça. Santo Deus, Pai de amor e eterna graça, esta manhã nos reunimos, Senhor, para Te louvar, para Te engrandecer, porque Tu é Deus sobre todas as coisas. E queremos pedir, Senhor, a Sua presença para este momento, para que possamos refletir sobre a Sua palavra e, segundo a orientação do Teu Espírito, nós podemos ser abastecidos através dela. Pai, dá-nos a Sua orientação e direção em tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero refletir esta manhã, hoje, dia 17 de junho de 2022, precisamente às 9 horas e 20 minutos da manhã. E eu quero refletir mais propriamente como sendo uma reflexão internamente falando, vai estar gravado no canal da igreja, ficará no modo privado, só você que tem o link que estará participando dessa reflexão. Em especial, falo à congregação de Alvorada 2, do Ministério de Madureira, do campo de Jandira, na presidência do pastor José Aelson. E esta manhã eu quero refletir com vocês a respeito dos tempos em que estamos vivendo, em especial concernente ao culto, à adoração a Deus, a participação da igreja, das pessoas, aos cultos semanais, aos cultos de domingo. Bom, antes de mais nada, eu quero ler com vocês um texto sagrado, onde se encontra, acompanhe comigo, onde se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 46, que diz: E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eu quero repetir o versículo lido. E perseverando unânimes, todos os dias do templo, e partindo pão, e comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 46. Bom, esse texto vai nos fazer refletir sobre a igreja primitiva. Qual era o estado da igreja primitiva? Aliás, igreja primitiva, nós estamos falando do início da igreja recém-inaugurada por Jesus Cristo, colocando como Pedro o grande pastor daquela congregação, daquela igreja em Jerusalém. E qual era os anseios, qual era a expectativa da igreja naquele momento? Se nós olharmos Atos dos Apóstolos e os versos anteriores e posteriores, a gente vai ver que a igreja estava reunida com o propósito de ter comunhão um com os outros, com o propósito de estarem juntos, aliançados em amor. Eles estavam no partir do pão, eles estavam juntos na comunhão, com Deus acima de tudo, certamente, mas o que seria da comunhão com Deus se não tivesse a comunhão entre os irmãos? Então veja, a igreja aqui apresentada, principalmente neste versículo, ela estava unida num propósito. Quando eu falo de estar reunida e unida num propósito, não é apenas um ajuntamento, apenas uma aglomeração de pessoas num determinado lugar físico. Não, vai muito além. Esta igreja estava unida em um propósito, estava reunida com uma satisfação maior, que era de quê? De participar das coisas, dos eventos relacionados à igreja da época, aquilo que acontecia. Os contextos desse versículo vai dizer que eles estimulavam uns aos outros a respeito das boas obras, a respeito do que Jesus tinha ensinado e deixado para eles, que era da comunhão, do partir do pão, de estarem juntos. Então observe como que nasce a igreja do Senhor Jesus. Observe como que era a intenção destes pastores que estavam ali
reunindo aquele povo para adorar a Deus. E eles tinham um local físico. O interessante disso é que, embora houvessem lá os cultos nas casas, né, que refletindo para os nossos dias, hoje nós falamos culto nos lares ou as células, sim, existia, mas eu quero mostrar a vocês que o texto vai dizer, acompanhem comigo, o texto vai apresentar, eles se reuniam, eles perseverando unânimes, todos os dias no templo. Ou seja, eles tinham um local físico para adorar, eles tinham um local físico para estarem juntos, reunidos. Se olharmos para o exemplo dado por Jesus, nós vamos ver em todo o tempo os evangelhos citando que Jesus estava todos os dias no templo ensinando. Se nós olharmos para Lucas que é um incrível escritor a respeito da história de Jesus, a gente vai perceber ele falando diversas vezes, por algumas vezes, olha, Jesus estava reunido no templo. A propósito, Jesus se perdeu dos seus pais, ainda criança, aos 12 anos de idade, porque estava no templo. Estava no templo. Olhando para esse contexto histórico da igreja, do surgimento da igreja, a gente percebe a valorização do templo, porque é óbvio, é certo que Jesus ensinou dizendo o seguinte, que nós somos templo e morada e habitação do Espírito Santo. É fato isto. Mas a gente percebe na atualidade que algumas pessoas têm se perdido até mesmo com esta fala, com esse pronunciamento, deixando até mesmo de congregar, de participar. Algumas pessoas julgam que participar e congregar é somente quando eu estou afim, quando estou com vontade, quando eu quero, quando eu acho que devo, quando eu preciso de algo, como que se igreja fosse, ou até mesmo Jesus, a religião, a fé cristã, fosse um caixa eletrônico. A hora que eu quiser sacar, eu vou lá e saco, eu tiro de lá o que eu preciso, o que eu quero para mim e ponto, e acabou. Olha, se nós formos refletir realmente o que é servir a Jesus e até mesmo o adorar, nós vamos encontrar diversos versículos bíblicos valorizando o templo. Porque olha, você há de convir comigo, há de concordar comigo que por mais que nós queiramos construir uma esfera de adoração no nosso lar, a gente tem dificuldade, nós temos dificuldades. Por quê? É uma pessoa que chama, é o WhatsApp que toca, é alguém que toca a campainha, é um filho que chama a atenção para alguma coisa e daqui a pouco já está na hora de fazer o almoço e tem o café da manhã, e são tantas as coisas que nós precisamos dar conta e que nos parece que esse ambiente que queremos criar dentro do nosso lar é tomado por outras necessidades também. E claro que eu digo com isso não somente que nós devemos apenas atentar para a adoração no templo, só prestar o nosso culto no templo, não, muito pelo contrário, Jesus ensinou dizendo, olha, quando vós orares, entra no seu quarto, fecha a sua porta, fala de particular, de comunhão, de estar a sós com Deus, de reservar um tempo dedicado para a adoração a Deus. Mas veja o que representa o templo. O templo já tem uma esfera nato do próprio templo, em que se a pessoa perceber, ali já tem um ambiente propício para o culto e para a adoração. Olha, reflete essas pessoas que deixam de congregar, de participar dos cultos semanalmente. Observe essas pessoas que vão à igreja 2 vezes ao mês. Observe essas pessoas. Ah, você vai me dizer que não falta mensagens no YouTube, não falta mensagens no Instagram, até mesmo mensagens que recebemos diariamente, falando de fé, falando de esperança, palavras de motivação, palavras motivacional, porque hoje em dia não falta também os pastores coaching, né? Falando aquilo que você precisa ouvir, aquilo que eu quero ouvir, aquilo que nós precisamos ouvir e desejamos ouvir até mesmo.
Não falta esse tipo de pessoas trazendo esse tipo de conteúdo e mensagem. Mas olha, a igreja, o templo em si, reflete em uma esfera de adoração em que é diferente até mesmo de qualquer outro lugar do mundo. Lá nós estamos reunidos para quê? Para compartilhar das bênçãos de Deus. Nós nos reunimos no templo para exercitar o amor que Jesus ensinou, da compaixão, da misericórdia, do perdão. Somos seres singulares, somos seres especialmente diferentes uns dos outros, cada um com a sua cultura, com o seu modo de ser, com o seu modo de falar, com o seu modo de pronunciar. Enfim, a diversidade de pessoas, de indivíduo, até mesmo dentro da casa. Você que tem mais de um filho, você vai observar que cada filho tem a sua particularidade e ali vivem naquele ambiente, naquele lugar chamado lar, família, né? E com pessoas diferentes. E por incrível que pareça, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Portanto, pessoas diferentes. Agora imagine a igreja, que pessoas que receberam um ensinamento dos seus pais diferente umas das outras, tem uma cultura, um modo de enxergar o mundo diferente, a sua cosmovisão de forma diferente. Quando se reúnem, o que pode acontecer? Sem dúvida nenhuma, alguns milindres, algumas dificuldades de relacionamento, mas esta manhã eu estou aqui para dizer a todos nós, a você que me ouve, que me assiste por este canal, dizendo que esta individualidade de cada um, essa particularidade de cada um é que nos faz crescer como servos de Deus, que nos faz evoluir como homens e mulheres de Deus. Porque respeitando a individualidade desse ser, deste irmão, desta irmã, alguns são mais retraídos, outros são mais espontâneos, alegres, outros falam pelo cotovelo, outros não preferem falar. Enfim, essa diversidade é o que torna a igreja mística, o místico corpo de Cristo, ou seja, o misto corpo de Cristo, né? É um mix de pessoas, é um juntamento de pessoas. E essa diversidade faz o complemento de um ao outro. Porque, como diz a palavra, a diversidade de dons, de ministérios, e nós nos completamos uns aos outros. E no tocante ao culto, no tocante à adoração. Olha a importância de nós estarmos reunidos. E a propósito, o salmista Davi foi enfático quando ele faz citação dizendo que uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Buscar ao Senhor todos os dias da minha vida. Aonde? No templo. Salmos 27, versículo de número 4. Olha a importância que Davi dava ao templo, à adoração. Olha a importância que Davi estava aqui se referindo e mencionando a respeito de estar no templo adorando, porque lá ele sabia que quando ele entrava no templo tinha uma atmosfera de glória, de presença de Deus. Então não se deixe iludir por palavras dizendo que nós somos o templo e morada do Espírito Santo e isto basta para nós no sentido de não necessitarmos de congregarmos. Mais uma vez, repito, de forma enfática, dizendo que somos morada eterna de Jesus, do Espírito Santo, de Deus através do Espírito Santo. Adoramos a Jesus como nosso Salvador. E a importância disso é congregarmos. Paulo, percebendo a situação que parecida como na época, olha o que ele diz. Acompanhe comigo. Agora o versículo. Não deixando, Hebreus capítulo 10, versículo de número 25. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha só que lindo e fantástico isso.
não deixando a congregação, como é costume de alguns. Não deixando a congregação, a nossa congregação, não deixando de participar dos cultos como igreja do Senhor Jesus. Não deixando de estar reunido como corpo do Senhor Jesus. Não deixando de estimularmos as práticas das boas, da boa bem-aventurança. Olha, vamos ver um outro texto, acompanhe comigo. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus capítulo 10 e versículo de número 24. Nós estamos falando aqui esta manhã e refletindo a respeito da valorização do culto a Deus. Se nós olharmos para Malaquias, o livro do profeta Malaquias, não é somente para dízimos e oferta. Ela fala e toca no assunto a respeito de dízimo e oferta, mas é uma das formas da adoração a Deus. Mas inicialmente a gente percebe Malaquias profetizando, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo, olha, onde Deus vos ama, e o povo dizia, em que Deus nos ama? Deus chamava o povo para adoração e eles estavam com as suas casas esturricadas, bem feitas, lindas, adornadas, e não se importava de valorizar a adoração a Cristo, a Deus. Então veja a importância de nós estarmos no culto, na igreja, no templo, a adoração. Esta manhã eu estou conclamando a vocês a nós participarmos dos cultos semanais, às terças, às quintas, aos domingos, porque nós podemos cair num perigo muito grande chamado secularização. O que é secularização? Eu vou dar um exemplo a vocês a respeito da secularização. O que é secularização? Nós vamos fazer uma citação agora, aqui em especial, a respeito de um país chamado Holanda, ok? País Holanda. Aqui acima eu estou no site do Wikipedia, em que vai trazer alguns pormenores a respeito desse país, da Holanda, e eu quero aqui abordar em especial com vocês a respeito da religião. Quais são as religiões na Holanda? Bom, os Países Baixos, que compreende lá a Holanda também, são um dos países mais secularizados do oeste europeu. O que é secularização? O que é secularização? Muito bem. Bom, secularização é um processo através do qual a religião perde a sua influência sobre as variadas esferas da vida social. Essa perda de influência repercute-se na diminuição do número de membros das religiões e de suas práticas, na perda de prestígio das igrejas e organizações religiosas. Então, secularização é uma forma em que uma etnia, uma comunidade perde os princípios e valores a respeito da fé, da religião. E agora não estou falando apenas do cristianismo, a qual pregamos e ensinamos. Pode ser qualquer religião, o judaísmo, o islamismo, enfim, o espiritismo. A secularização é quando as pessoas perdem o valor do que a essência, o princípio do que é esta religião, do que ela traz de importância para a sua comunidade, para o seu meio. E continuando aqui com o que nós estamos falando. Bom, então os Países Baixos são os países mais secularizados do oeste europeu, com 39% de sua população filiada a uma religião. Ainda assim, menos de 20% frequenta regularmente suas respectivas igrejas. Olha só, menos de 20% frequenta regularmente suas respectivas igrejas.
A minoria praticante de alguma religião se divide principalmente entre o catolicismo, quanto por cento? Olha aqui, ó, 18%. Mais forte ao sul dos grandes rios, e o protestantismo ao norte com 15%. 15%. A maior parte desses protestantes pertence à Igreja Reformada Neerlandesa. A religião nos Países Baixos é geralmente considerada uma questão de foro íntimo. O que quer dizer isso aqui? As religiões nos Países Baixos significa dizer que é uma questão pessoal, é individual, é você e você a respeito da religião. É de foro íntimo, que não deve ser propagada em público. Historicamente, havia nítida divisão entre o norte protestante e o sul católico. Porém, o desinteresse pela religião cresceu gradualmente durante o século 22. Durante o século 20. Olha o que está dizendo aqui a respeito dos Países Baixos, em especial a Holanda, em que, historicamente, eram fervorosos, historicamente eram fortes na religião. Claro que tinha lá as suas divisões, como está dizendo o texto aqui, mais ao sul, mais ao norte, o protestantismo, o catolicismo, enfim. Mas olha o que diz aqui a respeito. Olha que incrível isso aqui, olha. Porém, o desinteresse pela religião cresceu gradualmente no século XX. No século XX. Amados, em que século estamos? Em que ano estamos? 2022, século 21. Então, há pouco tempo atrás, iniciou-se um processo de secularização, a perca dos valores, da essência, da fé, da crença e da religião. Vamos continuar lendo. Olha o que diz mais. Em ambas as religiões, a tendência continua atualmente, ou seja, a perca gradual, crescente da fé, devido à falta de público. Olha isso aqui. Devido o quê? À falta de público. Algumas igrejas têm sido transformadas em livrarias, café e casas de show. Olha isso aqui. Olha que terrível isso aqui. Por que terrível? Porque nós estamos falando aqui de um país que era, na sua grande maioria, cristão. Se você não sabe a história da Holanda e a influência dela no Brasil, a Holanda tinha um tratado, um acordo entre Portugal e Espanha para poder explorar o Brasil com relação ao comércio da cana-de-açúcar, enfim, o açúcar, enfim. Tinha um tratado diplomático entre Portugal, Espanha e Holanda. E a Holanda, mais especificamente, fez uma maior parte dela fez a sua colonização aqui no Brasil mais ao norte, tá bom? Mais ao norte. Algumas pessoas têm a ideia de que o nordestino, né, a parte nordeste do país, do Brasil, são compostas de pessoas de etnias negras, né, de etnias negras. Mas observe que, especificamente Recife, Pernambuco, nós temos ali pessoas brancas de olhos claros. Vou dar o exemplo da parte da minha família, da minha esposa. Para quem conhece minha esposa, de cor clara e olhos verdes. O meu sogro, de pele clara, de olhos azuis. De onde qual é a origem disto? Qual é a origem disto? São os holandeses que colonizaram esta região. Os holandeses vieram para o Brasil trazendo o quê? O cristianismo. Para você que não sabe, está lá em Pernambuco a primeira mesquita, se eu posso chamar de mesquita, o primeiro templo judeu aqui no Brasil, em solo brasileiro, está lá em Pernambuco. Por quem financiou esse templo? Quem cooperou com esse templo judeu em Pernambuco? Os holandeses. Os holandeses eram, na sua grande maioria, cristãos. Um país que podia ser considerado
cristão, influenciado pelos reformadores Armínio, Agostinho, João Calvino, vai ver a história da igreja e a influência destes homens a respeito da fé cristã. E olha como está a Holanda hoje, olha como estão os Países Baixos hoje, praticamente ateus. Quer ver mais? Para falarmos mais? De acordo com a pesquisa Eurobarômetro de 2010, 28% dos cristãos neerlandeses responderam que acreditam existir algum Deus. 28% dos cidadãos neerlandeses responderam que acreditam existir algum Deus. Olha aqui Deus, como está escrito. 39% responderam que acreditam que existe algum tipo de força. 39% acredita que exista algum tipo de força. E 30% que não acreditam que exista nenhum tipo de força superior, Deus ou nada espiritual. Como chama isso? Você que me ouve. Como chama isso? Que não exista nenhum tipo de força superior, Deus ou nada espiritual. Pois bem, os holandeses que estavam aqui no Brasil, que trouxeram também a fé cristã, a força da fé cristã, estão passando hoje uma situação muito difícil naquele país com relação ao evangelho. A secularização. O deixaram de congregar, deixar os templos estão vazios, os templos estão sem o avivamento do poder do Espírito Santo, aquela coisa gostosa do mover do Espírito Santo. A Europa em si como um todo, para vocês terem uma ideia, amigos nossos que são pastores na Itália, eles dividem um templo entre lá, tem culto da Igreja Católica, do catolicismo, uma outra denominação, e esse amigo nosso, pastor, fazendo culto neste lugar que destinado como sendo templo para adoração. Uma frieza total. E olha o nosso quadro para a nossa comunidade. Eu estou falando agora, me referindo mais especificamente a nossas igrejas no Brasil, ou algumas igrejas em que nós temos participado, do qual eu sou, pela bondade de Deus e através da presidência, e sou o dirigente da congregação em Alvorada 2, e falo especificamente a você. Qual é o quadro nosso de pessoas que acham que o que tem mais valor é a sua vida pessoal, os seus afazeres, os seus compromissos, e que a igreja, o culto, o templo não tem valor? Eu vou quando dá, quando eu estiver bem, e quando der na telha, né, uma expressão popular, quando eu senti vontade, desejo que ir. Olha, corre um sério risco isto. Esta manhã eu trago um alerta para aqui, dizendo que corre um certo risco de perder as garras da graça de Deus. Porque é perceptível que quando a pessoa vai ao templo, vai à igreja, ela está ali recebendo uma comoção espiritual, é levada à adoração, porque aquele lugar tem uma esfera de Deus ali, foi consagrado de forma exclusiva para o povo de Deus se reunir para adorar a Jesus. Então, esta manhã, eu quero dizer a você que me ouve esta manhã, e até mesmo trazer um alerta: não seja você influenciado em não querer participar dos cultos achando que da forma como está tudo bem. Nós não precisamos aqui, amados, Igreja do Senhor Jesus, nós não precisamos aqui estar até mesmo discursando, não precisaríamos estarmos discursando a respeito disso, porque cada um sabe do seu compromisso e da sua responsabilidade com Deus. Cada um sabe. Mas olha a importância de estarmos juntos. E quer ver mais? Faça uma reflexão você.
Qual foi a última vez que você esteve no culto? Vamos fazer melhor. No mês de maio, que acabou de findar. Quantas vezes você foi à igreja? Quantas vezes você foi ao culto? E falando especificamente do nosso ministério, do nosso campo, as congregações têm culto às terças, às quintas e aos domingos. São 3 vezes por semana. No mês dá um total de 12 cultos. 12 cultos. No mês de 30 dias, nós temos 12 cultos para adorar a Deus. Então veja, um mês que passou, quantas vezes você foi ao culto? Olha, o que me chama muito a atenção é a passagem de Jesus a respeito da ovelha perdida. E há uma cobrança em cima dos pastores que não visitam, que não vão buscar as ovelhas, que não vão atrás das ovelhas. Olha, observe a orientação de Jesus, a ilustração de Jesus sobre a ovelha perdida. Ovelha perdida é aquela que se desgarrou, que se perdeu e que não sabe voltar mais ao redil, ao rebanho, debaixo do pastoreio daquele pastor. A ovelha perdida é aquela que não sabe o caminho de volta. A ovelha perdida não é aquela que não quer voltar. Não. A ovelha perdida é aquela que não sabe o caminho de volta. Por isso que precisa do quê? Do pastor ir atrás para buscar esta ovelha perdida. Mas sabe o que nós observamos hoje em dia? É que as ovelhas que se dizem perdidas hoje são aquelas que não querem voltar para debaixo de um pastoreio, para estar congregadas no redil. Pastoreio é importante no cuidar das ovelhas, no cuidado das ovelhas, saber como estão, a sua saúde física, a saúde emocional, saúde mental e, acima de tudo, a saúde espiritual. Foi para isso que os pastores foram chamados, para cuidar da vida espiritual do seu povo, da sua ovelha, do seu povo. E olha, vidas que estão se perdendo, deixando de congregar e ficam fracas espiritualmente. Vidas que deixam de participar dos cultos e, consequentemente, uma igreja de 60 membros, no culto semanais tem 8 pessoas, 5 pessoas, para não dizer a liderança da igreja ou daquele dia responsável por aquele culto. E olha, porque muitas das vezes igrejas não crescem, igrejas não evoluem, porque as pessoas não têm a mentalidade do que realmente é servir a Jesus e congregar. Vai ver aos templos, convoca o culto de oração, está lá 3, 4 pessoas, Pedro, Tiago e João. Convoca o culto de doutrina, está lá Pedro, Tiago e João. Agora convoca uma campanha. Eu conheço igrejas e amigos nossos que eles estão em campanha eterna, campanha eterna, porque se tirar a campanha, o povo some da igreja. O povo que é movido por movimento, por reteté e movido por oba-oba, muitas das vezes, palavras sem fundamento bíblico. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Isso é lindo, é maravilhoso de se ouvir, mas nós precisamos ser solidificados na palavra de Deus, aquela palavra que nos traz para o compromisso, para a responsabilidade de servir a Jesus. Porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Jesus vem, está à porta, está prestes a chegar. Está prestes de ser concedida a ordem ao anjo de tocar a última trombeta. E se Jesus vier te encontrar sem estar cumprindo os propósitos e os desígnios de Deus, do que é realmente ser cristã, de obedecer a sua palavra e congregar a comunhão entre os irmãos, eu quero ir até mais além. Você participou da última ceia? Você esteve na última ceia? Você valorizou sentar à mesa e participar da ceia do Senhor? Você deu valor isto em comunhão e compartilhar, de partir o pão, como fazia a igreja primitiva? Ou alguma coisa neste mundo te atraiu e foi mais importante do que a sua fé com Deus? Tem uma coisa que é muito importante, que eu admiro em algumas outras religiões,
a respeito de fé é um princípio inviolável, é um princípio inegociável, não se negocia com a fé, não se negocia com a fé cristã, não é um prato de lentilha que vai me tirar do propósito da adoração, do serviço cristão, da comunhão, do compartilhar, de atender às necessidades das pessoas, de vidas, de falar do Evangelho, de pregar a Jesus crucificado. Nós não podemos negar a fé, nós não podemos negligenciar. E olha, está se cumprindo o que foi profetizado, que nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, abandonarão a fé. E olha, nós precisamos nos fortalecer em Cristo Jesus e nos estimularmos à fé. Porque do contrário, pode ter certeza, igrejas estarão acontecendo até mesmo no Brasil, até mesmo nesse Brasil, como acontece na Europa. Igrejas, templos se tornando em casas de show, bares, livrarias, lugares históricos, maravilhosos, grandes, estupêndidos, estupefatos, enfim, mas que não tem lá a presença de Deus. Mas nós podemos observar que o Brasil é um celeiro para as nações. O Brasil é um celeiro para os povos. Porém, eu preciso fazer a diferença neste momento que estou vivendo aqui no Brasil. Eu preciso fazer a diferença onde eu moro, onde eu vivo, a comunidade a qual pertenço, a congregação a qual eu participo. Eu preciso ter fervor do Espírito Santo no meu coração e ansiar pelas coisas de Deus. Como disse o salmista, como a corça anseia pelas correntes das águas, assim anseia o meu coração, ó Deus, por ti. Que esta manhã você possa ser impactado por esta palavra de ansiar em congregar, em estar junto, em fazer desta congregação um lugar de adoração, em comunhão, e pode ter certeza, o fogo de Deus desce. Pode ter certeza, a manifestação de Deus estará presente em nosso meio. Deus em Cristo nos abençoe. Tenha um dia de bênção e uma semana de vitória em nome de Jesus. Um forte abraço.